Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os aspectos relacionados à reprodução no reino animal. Lembrando o seguinte, que reprodução é uma característica que é inerente a todos os seres vivos e que vai permitir não só a continuidade das espécies, como também a transmissão das características hereditárias. Primeiro vamos falar sobre os tipos de reprodução. Existem dois tipos básicos: a reprodução sexuada, que envolve a participação de gametas, que são as células reprodutoras. A produção dessas células é feita por um tipo especial de divisão celular, que é a meiose, que é uma divisão que é reducional. A gente consegue ver aí no esquema, que as células formadas são células haploides, e com a fusão dessas células nós temos a formação de uma célula ovo ou zigoto que é diploide. Essa fusão das células vai permitir a mistura do material genético dos progenitores. Isso vai permitir variabilidade genética, contribuindo para a evolução das espécies e uma melhor adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Já a reprodução assexuada é uma reprodução que a gente considera como agâmica, sem a participação de gametas. Os indivíduos que são formados são clones, são geneticamente iguais, e aí estão listados alguns tipos de reprodução assexuada. A divisão binária, bipartição ou cisparidade, em que o indivíduo vai se dividir em dois, formando dois novos indivíduos. O brotamento, que o indivíduo adulto forma pequenas estruturas, que são chamadas de brotos. Esses brotos eles podem se soltar do corpo e formar indivíduos de vida livre. Em algumas situações, o broto continua preso, formando as colônias. A esporulação é um tipo de reprodução assexuada em que ocorre a formação de esporos. Esses esporos eles podem germinar, caso caiam em ambientes com condições favoráveis, e vão originar um novo indivíduo. Já a fragmentação, pedacinhos do corpo de um ser vivo pode originar um novo ser vivo. Isso é muito comum em plantas, chamado de propagação ou multiplicação vegetativa. Vamos às etapas da reprodução sexuada. Então, a primeira etapa inclui a produção de gametas, um processo chamado gametogênese. Então, o indivíduo adulto, que é um indivíduo que é diploide, ele vai ter células germinativas que também são diploides. Essas vão passar por um processo de meiose, produzindo os gametas que são haploides. A fusão do gameta masculino com o gameta feminino, processo que a gente chama de fecundação ou fertilização, dá origem à célula ovo ou zigoto, que é diploide. Esse vai se desenvolver e originar um organismo diploide. A segunda etapa é a etapa da fecundação. Então, nós temos aí dois organismos, adultos diploides, a fêmea e o macho. Pela meiose, eles vão produzir as células reprodutoras, a feminina, o gameta é o óvulo, e a masculina tem como gameta o espermatozoide. Essas células se juntam, que é a fecundação, e vai originar a célula ovo de zigoto, que é diploide, que após o desenvolvimento origina um indivíduo adulto que também é diploide. Classificação da reprodução sexuada. Então, o primeiro critério que nós vamos utilizar é quanto ao sexo. Então, nós temos seres monóicos, que são os seres que a gente chama de hermafroditas, quando tem tanto gônadas masculinas quanto femininas. Aí está dando o exemplo da minhoca, da sanguessuga e da planária. Os seres dioicos, eles são unissexuados, eles têm sexos separados. Então, ou eles apresentam gônadas masculinas ou gônadas femininas. Quanto ao desenvolvimento, nós temos desenvolvimento direto, em que no ciclo de vida não há passagem pelo estágio de larva, e o desenvolvimento indireto, que envolve a passagem pelo estágio de larva. Podem ocorrer transformações, que a gente chama de metamorfoses, nesse ciclo de vida, onde nós vamos observar mudanças bem acentuadas, tanto na forma quanto na estrutura do corpo. Aí nós temos o exemplo da rã. Quanto à fecundação, nós temos autofecundação,
ocorre quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, que é produzido pelo mesmo indivíduo. É o que acontece com as tênias, por exemplo, né, que são seres que são hermafroditas. Só que a autofecundação não é um processo muito comum. Geralmente o que ocorre, mesmo nos seres hermafroditas, é a fecundação cruzada. Então, na fecundação cruzada, o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino de outro indivíduo. Aqui a gente está vendo o momento de cópula das planárias, né? Que são hermafroditas, mas que trocam esses espermatozoides. A fecundação externa é quando ocorre fora do organismo, né? Geralmente na água. Só que ela demanda um alto custo energético, porque tem que se produzir uma grande quantidade de gametas. Já a fecundação interna, que é dentro do corpo do organismo, vai ter um menor custo energético, você não precisa produzir tantos gametas. Quanto ao desenvolvimento, nós temos espécies que são ovovivíparas. Essas espécies, elas retêm o ovo dentro do corpo até o momento da eclosão. Só que não existe nenhuma troca, né, de nutrientes entre o filhote e a mãe. As espécies ovolíparas são animais que colocam ovos. Esses ovos não são fertilizados, são ovos sem casca. Tanto a fertilização quanto o desenvolvimento do embrião ocorre no ambiente. Por exemplo, são os anfíbios. As espécies ovíparas, elas vão colocar ovos, né, ovos já fertilizados, que apresentam geralmente uma casca rígida, e o desenvolvimento desse embrião ocorre no ambiente. Então, os exemplos aí dos insetos, aracnídeos, répteis, aves, mamíferos monotremados. As espécies vivíparas, o embrião ele se desenvolve dentro do útero, né? É característico dos mamíferos, com exceção dos monotremados. Então, existe uma relação de dependência entre a mãe e o embrião, né? Que é responsável, a mãe é responsável pela nutrição do embrião. Agora, a reprodução assexuada. Nós já falamos um pouquinho, né? É uma reprodução que, embora ela tenha a vantagem de ser mais rápida e de não necessitar, né, que o indivíduo procure um parceiro sexual, gastando tempo e gastando energia para isso, esse é um processo que vai originar clones, né? Então, não existe variabilidade genética nos processos de reprodução assexuada. Aí estão listados aqueles, né, do primeiro slide, mas tem alguns outros, né? Então, aí tem bipartição, gemulação, divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, que também é chamada de propagação vegetativa, a partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Nós vamos falar sobre cada um deles um pouquinho. Então, a divisão binária, aí o exemplo é da bactéria. Um indivíduo ele se divide em dois novos indivíduos. Na esporulação, como eu já havia falado, o indivíduo ele vai produzir esporos. Esses esporos, né, como é o caso aí dos fungos, eles, né, que são produzidos em estruturas chamadas esporângios, eles ao cair num ambiente em condições favoráveis, né, com questão à água, com relação aos nutrientes também, esses esporos eles germinam e dão origem a um novo indivíduo, no caso aqui, um novo fungo. O brotamento, aqui a gente está vendo o exemplo nos poríferos, né, que são esses esponjas, ocorre a formação dessas estruturas, né, que são os brotos. Nesse caso aí o broto se separou, formando um indivíduo isolado, mas como eu falei com vocês, em alguns casos esse broto permanece ligado ao genitor, né, vários deles, então nós vamos ter a formação de uma colônia. A estaquia é um processo de reprodução assexuada que ocorre nas plantas, né? Então vai permitir a multiplicação da planta a partir de partes que são partes vegetativas, né? É o caso das folhas, dos ramos, dos galhos e de estacas. Na partenogênese, nós temos o desenvolvimento do óvulo sem a fecundação. O exemplo que está aí ocorre nas abelhas, né? Então,
Nesse caso, nós temos as operárias e as rainhas, que são formadas de óvulos que foram fecundados, tá? A operária é fêmea, é diploide, né? Ela é estéril, enquanto a rainha, que também é diploide, é a fêmea que é fértil. Quando o óvulo se desenvolve sem a fecundação, ele vai originar o macho, que é o zangão. Então, ele é haploide, é um macho que é fértil. Esse processo é a partenogênese. A fragmentação, eu também já tinha citado, né? Pequenos pedaços do corpo de um animal pode se desenvolver, originando um novo indivíduo, né? Aí, no caso, a planária se fragmentou, se partiu em duas, né? Cada uma delas originando um novo indivíduo. A estrobilização, ela ocorre, aí nós estamos vendo o exemplo dos quinidários, né? Esse ciclo aí é chamado de metagênese ou alternância de gerações. Então, no caso, na fase que é assexuada, né? Esse ciclo envolve, na verdade, tanto uma fase que é sexuada quanto uma fase que é assexuada. Na fase assexuada, que está aqui embaixo, o indivíduo ele vai soltar partes do corpo, né? Essas partes são chamadas de estróbilos e cada um desses pedaços vão originar um novo indivíduo adulto natante, né? Ou seja, vai dar origem às medusas. Chegamos ao final dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima, que vocês já estão vendo aí que vai ser sobre desenvolvimento embrionário.